Ela estava ali. E depois, não estava mais. Sem grito. Sem luta. Sem despedida. Uma menina de 6 anos simplesmente sumiu da face da terra numa noite de verão, enquanto caçava vagalumes com os amigos. E por quase 30 anos, ninguém soube o que tinha acontecido com Morgan Nick. Até hoje. Morgan Chantal Nick nasceu no dia 12 de setembro de 1988. Ela tinha cabelos loiros, olhos azuis e um sorriso atrevido que, segundo a mãe dela, iluminava qualquer ambiente que ela entrasse. Colleen Nick, a mãe de Morgan, descrevia a filha com aquele sorriso malandro, daqueles que a gente nunca esquece. Morgan cresceu numa cidadezinha pequena, cercada de família e de uma comunidade unida. O tipo de lugar onde todo mundo se conhece, onde as crianças brincam na rua e os pais não precisam ficar com o olho colado nos filhos a todo momento. O tipo de lugar onde as pessoas ainda acreditam que estão seguras. Essa sensação de segurança ia durar só até a noite de 9 de junho de 1995. Era uma noite comum de verão em Alma, no Arkansas. As famílias tinham se reunido para assistir a um jogo de beisebol infantil, daqueles jogos que toda cidade pequena americana conhece de cor. Tinha criança correndo, adulto conversando, aquele clima gostoso de comunidade. Morgan estava lá com a mãe, Colleen. Ela usava uma camiseta verde do escoteiro, shorts jeans azul e tênis branco. Estava animada, como toda criança de 6 anos num evento assim. Por volta das 22h30, Morgan e alguns amigos pediram permissão para caçar vagalumes perto do estacionamento. Colleen hesitou. Aquela hesitação de mãe, sabe? Aquele instinto que a gente tenta ignorar porque parece exagero. Mas ela olhou ao redor. Havia outras famílias, era um lugar conhecido, as crianças ficariam pertinho. E disse que sim. Foi a última vez que ela viu a filha de perto. Momentos depois, Morgan foi vista agachada perto do carro da mãe, esvaziando a areia do tênis. Os amigos estavam logo ali. Tudo parecia absolutamente normal. Menos de 1 minuto depois, ela tinha desaparecido. Quando as crianças olharam para o lado, Morgan não estava mais lá. O espaço onde ela tinha estado estava vazio. Sem rastro. Sem barulho. Sem nada. Só o silêncio pesado de uma ausência que não fazia o menor sentido. As crianças que estavam com Morgan foram as primeiras a dar informações aos investigadores. E o que elas disseram gelou o sangue de todo mundo. Havia um homem ali. Um adulto desconhecido que não deveria estar perto daquelas crianças. As crianças o descreveram como assustador. E quando uma criança usa essa palavra, a gente presta atenção. Ele tinha sido visto conversando com Morgan momentos antes do desaparecimento dela. A descrição era detalhada. Homem adulto, cerca de 1,80 m de altura, aproximadamente 80 quilos, entre 23 e 38 anos. Cabelo escuro, barba e bigode. Sem camisa. Shorts jeans cortados. Descalço. E havia mais uma coisa. Uma coisa que os investigadores não iam esquecer tão cedo. Uma picape vermelha com uma cobertura branca tinha saído da área exatamente no momento em que Morgan desapareceu. Colleen Nick, ao perceber que a filha havia sumido, não perdeu tempo. Ela varreu o estacionamento com os olhos, gritou o nome de Morgan e ligou para o 911. Em aproximadamente 6 minutos, a polícia estava no local. Em pouco tempo, cerca de 300 voluntários estavam ajudando nas buscas. No dia 10 de junho, o FBI entrou no caso e classificou oficialmente como sequestro infantil. Mais de 100 veículos que correspondiam à descrição da picape foram verificados. Panfletos foram distribuídos. A cidade parou. Mas Morgan não foi encontrada. E Colleen, anos depois, descreveu aquele momento com palavras que partiram o coração de qualquer pai ou mãe. É o pior terror que qualquer pai pode sentir. Parece que não é real, de jeito nenhum. Não parece possível que sua filha possa estar desaparecida, que alguém possa ter levado sua filha. O que poucos sabem é que, naquele mesmo dia 9 de junho de 1995, outro incidente aconteceu em Alma. Uma menina de 4 anos estava do lado de fora de uma lavanderia quando um homem tentou arrastá-la em direção a uma picape vermelha. A mãe ouviu o grito da filha e interveio a tempo. O suspeito fugiu. No dia seguinte, 10 de junho, em Fort Smith, cidade da mesma região, uma menina de 9 anos relatou que um homem tentou forçá-la a entrar no banheiro de um posto de gasolina. Ela resistiu. O suspeito tinha características físicas semelhantes ao homem descrito pelas crianças que estavam com Morgan. 2 dias. 2 estados vizinhos. 3 tentativas. Uma picape vermelha aparecendo em mais de um relato. Era um padrão. E padrões assim são aterrorizantes. No meio de tudo isso, um nome surgiu: Billy Jack Links. Links nasceu em 22 de outubro de 1924 e morava no condado de Crawford, no Arkansas,
a apenas 13 quilômetros de Alma. Quando Morgan desapareceu, ele tinha 70 anos. E ele não era exatamente um desconhecido para a polícia. Havia uma ficha criminal por contato inapropriado com menor, registrada entre 1992 e 1993. Ele tinha feito um acordo judicial, recebido orientação psicológica, pagado uma multa, e estava em liberdade condicional quando Morgan sumiu. Em agosto de 1995, 2 meses depois do desaparecimento de Morgan, Lynx se aproximou de uma menina de 11 anos perto de um restaurante em Van Buren, dentro de uma picape vermelha. A menina correu. Lynx fugiu e bateu num poste telefônico, deixando marcas de tinta vermelha e danos visíveis no veículo. Uma testemunha anotou a placa. Ele foi identificado e preso no dia 30 de agosto de 1995. No dia seguinte, foi interrogado sobre o caso de Morgan Nick. Negou qualquer envolvimento. Um exame de polígrafo foi realizado. Os investigadores, na época, concluíram que ele parecia estar dizendo a verdade. O foco do caso se deslocou para outras pistas. Lynx morreu na prisão em 5 de agosto de 2000. E por muitos anos, o caso de Morgan Nick pareceu condenado a ficar sem resposta. Em 1996, um ano após o desaparecimento da filha, Colleen Nick fundou a Morgan Nick Foundation, uma organização dedicada a apoiar famílias de crianças desaparecidas e a educar comunidades sobre segurança infantil. O trabalho da fundação contribuiu diretamente para a criação do sistema de alerta âmbar do Arkansas, que leva o nome de Morgan até hoje. O caso foi tema de programas de televisão nacionais. Buscas foram realizadas no Arkansas e em Oklahoma ao longo dos anos. A história de Morgan permaneceu viva na memória coletiva americana, e Colleen nunca desistiu. Em 2019, o caso foi reaberto. O capitão aposentado Brett Hartley, da Polícia de Alma, conduziu uma revisão completa de toda a investigação. E o nome de Billy Jack Lynx voltou à tona. Os investigadores rastrearam o histórico da picape vermelha que pertenceu a Lynx. O caminhão tinha trocado de dono várias vezes ao longo dos anos, mas as autoridades conseguiram localizá-lo. O proprietário atual permitiu o exame do veículo. Em julho de 2020, o FBI realizou uma perícia forense detalhada, desmontando partes do caminhão para acessar áreas que nunca tinham sido examinadas antes. O que encontraram dentro daquele veículo mudou tudo. Fragmentos de cabelo, vestígios de sangue, fibras. As fibras, analisadas com técnicas modernas, apresentaram características consistentes com o tipo de camiseta do escoteiro que Morgan usava na noite em que desapareceu. Mas o golpe final viria em 2023. Com o avanço da tecnologia de DNA, cientistas conseguiram extrair material genético diretamente do fio de cabelo, sem precisar da raiz, algo que antes era impossível. Os fios encontrados na picape de Lynx foram submetidos a esse novo tipo de análise. O resultado: o cabelo pertencia a alguém da família imediata de Morgan Nick, mãe ou irmãos. E nenhum membro da família Nick tinha qualquer ligação conhecida com Billy Jack Lynx. Nenhum deles jamais tinha entrado naquele caminhão. A conclusão dos investigadores foi direta. O cabelo, muito provavelmente, era de Morgan. No dia 1º de outubro de 2024, as autoridades anunciaram publicamente: Billy Jack Lynx era o principal suspeito no desaparecimento de Morgan Nick. Mas Billy Jack Lynx estava morto há 24 anos. Morreu na prisão em agosto de 2000, levando consigo todas as respostas que Colleen Nick e o mundo inteiro tanto precisavam. O que aconteceu com Morgan naquela noite de junho de 1995? Onde ela foi levada? O que ele fez? Essas perguntas talvez nunca sejam respondidas completamente. Morgan Nick teria 36 anos hoje. Uma vida inteira que não aconteceu. Uma mãe que passou quase 3 décadas buscando respostas, e que, quando finalmente as obteve, se deparou com mais uma parede. O tempo, implacável, que levou o culpado antes que a justiça pudesse alcançá-lo. Se esse caso te tocou, compartilha esse vídeo. Não deixa essa história ser esquecida. E se você conhece alguém que tem informações sobre casos de crianças desaparecidas, incentiva essa pessoa a falar. Porque cada detalhe importa. Cada pista pode mudar tudo. Assim como uma placa de carro anotada por uma testemunha, 29 anos atrás, mudou esse caso para sempre.